Hoje eu estou como alguns pregadores dizem. Hoje eu estou no modo mais primitivo de um pregador. E é intencional. Qual o modo mais primitivo de um pregador? Bíblia aberta e só. Nada mais. Não tem esboço, não tem anotação. E isso tem motivo. O motivo é porque esse texto fala muito ao meu coração. E eu espero que fale ao seu coração. Dois comentários iniciais. Primeiro, esse texto e o próprio livro de Hebreus ainda será pregado, exposto nesse púlpito, se Deus quiser. O nosso planejamento é Pentateuco, Gênesis, estamos quase na metade, vamos continuar logo em breve, mês de abril ou mês de maio. Então, Gênesis, nós vamos ter Êxodo. Quando nós chegarmos em Levítico, adivinha o que vai acontecer? Nós vamos estudar Levítico junto com Hebreus. Nós vamos fazer um salto para estudar esses dois livros em conjunto. Depois Números e Deuteronômio, e aí eu já vou estar quase aposentado, estou brincando. Mas vai demorar um tempo para expor, mas isso parte de uma filosofia que nós temos aqui, que a exposição da palavra de Deus é o modo mais saudável de pregação, porque depende da palavra e não de nossas ideias. Exposição bíblica. Mas o segundo comentário é que nós estamos numa série chamada Cristianismo Puro e Simples. E essa série está propondo para você o seguinte: há certas verdades que nós estamos esquecendo como igreja. E aí, por esquecermos essas verdades, está todo mundo me ouvindo? Perfeitamente. Acho que não vai ter som, não é? Sim ou não? Cadê? Sumiram? Oi. Oi. É um mistério da natureza. Ou é espiritual, né? Pode ser natureza ou pode ser sobrenatural, mas voltou, graças a Deus. Então, irmãos, são certas verdades básicas que nós achamos que sabemos, mas que, pelo que eu estou percebendo de mim e da comunidade e das comunidades cristãs em geral, parece que nós estamos perdendo essas verdades. Parece que estamos desaprendendo. Por isso que é muito necessário e urgente voltar para um cristianismo puro e simples. E esse cristianismo puro e simples também está me ensinando o que é ser igreja. E essa é uma pergunta fundamental. O que é esse grupo aqui? Qual é a necessidade dele? Por que me engajar nele? Por que, afinal, ser um membro desse grupo? Por que dedicar tempo, dinheiro, disposição, dedicar dias na minha semana? Por que assumir um ministério em um grupo como esse? Por que trabalhar para um patrão que não paga nada? Na verdade, para um grupo que não tem um patrão, ou não deveria ter, porque o pastor não é patrão. Afinal, o que é igreja? De que se constitui esse grupo? A minha jornada com a igreja é uma jornada muito simples, mas que teve os seus entraves. E eu acredito que todos tiveram aqui. Eu basicamente fui membro de duas igrejas na minha vida. Membro mesmo, para ser engajado. A igreja que eu me converti e nesta igreja. São as minhas duas membresias. Mas nesse entremeio, estive em outras igrejas, pregando, ajudando, conhecendo, ou só estando mesmo. E o que eu percebi desta primeira membresia, dessas igrejas no meio, um tempo de preparação para o pastorado, e nessa agora igreja a qual sirvo e que sou membro também, ao mesmo tempo, o que eu percebi é que, com o passar do tempo, aquela noção infantil que eu tinha de igreja, ela foi se desfalecendo. Quando nós somos crianças, as coisas parecem muito maiores do que elas são. Nós criamos certas ilusões sobre as coisas. E durante um certo tempo, houve um processo no meu coração que foi de pensar: rapaz, a igreja não é tão boa como eu pensava. A igreja não é tão perfeita como eu pensava. Aqueles irmãos que eu tanto admirava, agora crescendo e amadurecendo, eu estou percebendo os seus erros. Como eles são covardes às vezes, como eles são despreparados, como eles fazem coisas erradas. Então, uma certa ilusão que eu tinha começou a desvanecer.
E foi nesse período crítico que eu quase saí da igreja. Que eu comecei a perceber em mim uma raiz de amargura. Um período entre uma membresia e outra, eu comecei a perguntar, por que esse povo erra tanto? Por que esse povo é tão político às vezes? Tem jogadas políticas e não espirituais? Por que esse povo pega pesado com um, mas com o outro não pega? Por que esse povo investe em certas coisas, mas não investe em outras? E comecei a me perceber amargo e duro para com a igreja. E o que Deus me ensinou nesse meio tempo é que a igreja ela não deve ser o que eu quero que ela seja. Mas a igreja deve ser o que Deus estabelece que ela seja. Não para suprir as minhas expectativas de ser cuidado, de ser amado, de ser o centro das atenções, mas de perceber, inclusive no processo, que eu faço parte do problema. Que eu sou esse irmão complicado também. Que eu sou essa pessoa que erra também, nesse grupo, nessa comunidade chamada igreja. Eu vou te dar um exemplo pessoal, porque nesses casos é difícil dar ilustração dos outros, mais fácil dar de nós. Em um certo momento, isso já falei com ele, e graças a Deus nós superamos na nossa história. Em um certo momento eu me senti abandonado pela igreja. Abandonado. Eu achei que meu pastor não ligava para mim, eu achei que ele não se importava, eu achei por 1 mês, 2 meses, 3 meses, sem mensagens, que ele não se importava comigo. Em um certo momento eu liguei com muita raiva e disse, olha, o senhor não liga para mim, o senhor não está nem aí, o senhor me abandonou. E ele chorando disse, você não sabe pelo que eu estou passando. Você não sabe que eu oro por você, você não sabe os problemas que estão acontecendo aqui na igreja, e eu simplesmente parei aquela onda de raiva. Mas perceba neste exemplo ruim meu, exemplos ruins eu gosto de dar, mais bons aí eu não gosto. Mas perceba nesse mau exemplo meu como as expectativas e as cobranças elas são maléficas. Nós criamos uma visão ideal do que é ser cuidado, do que é ser amado, do que é ser pertencente. Mas nem sempre essas noções condizem com a realidade, ou com o que Deus mesmo estabeleceu. Eu estou cobrando aquilo que dou também, será? Será que estou contribuindo para o crescimento de uma igreja saudável? Será que eu estou pelo menos dentro dessa igreja? No meu caso, eu estava longe geograficamente. Não por rebeldia ou algo assim, porque eu estava servindo em outro lugar. Mas a própria distância complica. É difícil você querer ser pastoreado pelo WhatsApp, por exemplo. Muito difícil. É desgastante. Ninguém gosta de estar diretamente online, pastoreando, falando de coisas sérias. Se você está aqui, é muito mais fácil estarmos juntos. Se podemos nos encontrar, muito mais fácil. Estou trazendo essas ideias para mostrar que igreja é aquilo que Deus estabelece. E o processo de me afastar da igreja é um processo também de incredulidade no coração. Afinal, estar na igreja e viver o cristianismo é basicamente a mesma coisa para o Novo Testamento. Embora o mundo esteja ensinando outra coisa. Dentro do cristianismo puro e simples do mundo, que eles estão criando em sua cartilha teológica, eles estão nos ensinando o quê? É possível ser um cristão maduro, bem resolvido, espiritualmente perfeito, sem necessariamente estar engajado em uma igreja. É possível. Inclusive, muitos se afastam usando essa desculpa. Eu prefiro estar longe da igreja, mas estar bem com Deus. Quando eu estava na igreja, eu tinha uma relação ruim com Deus. Ouvi esse testemunho de muitas pessoas. Porque lá eu era explorado, lá eu vivia servindo, não tinha tempo com Deus, eu servia em todos os ministérios, não lia a Bíblia, não tinha tempo com Deus. Aí eu pergunto, a culpa é da igreja, é isso? Se você está numa igreja abusiva, saia. Mas será que servir ou a cobrança do serviço é então culpa da igreja que você exagera no serviço?
Que você não guarda tempo para ter com Deus ou guarda tempo para ter com a família? Será que não é uma transferência de culpa injusta aí? Afinal, foi você que escolheu. Como eu falei, nós não somos uma empresa, nós não obrigamos ninguém a fazer nada. Eu não vou declarar maldição na tua vida se tu não fizer as coisas aqui. Eu não tenho esse poder. Alguns pastores acham que tem, mas eu não tenho, segundo as Escrituras. Você deve fazer por amor, por adorar o seu Deus, o nosso Deus, para ter comunhão, para cumprir a missão, não por ameaças. As coisas ruins vêm, mas elas não são feitas a partir de uma ameaça para quem não obedece ao Senhor. Elas virão de qualquer maneira, não por ameaça da liderança. Entendem isso? Então, a igreja do Senhor Jesus se coloca como essa pedra no meio do nosso caminho. Uma pedra que nos impede de viver um cristianismo individualista, de um cristianismo de Instagram, de uma espiritualidade privada dentro das nossas casas, dentro dos nossos quartos. É impossível. E aqui eu penso em um tipo de frase que Calvino falou que combina completamente com esse texto aqui. E eu quero que você entenda essa frase. Eu já disse que era de Calvino. Se eu não dissesse que era dele, talvez você pensasse que seria de outra religião. Mas Calvino disse assim: fora da igreja não há salvação. Se eu não dissesse que era de um crente, talvez você pensasse que era de outro tipo de cristão aqui. Mas é de um crente, e eu concordo. Fora da igreja não há salvação, segundo Hebreus. E o ladrão na cruz, pastor? Nós temos exemplos extremos. De qualquer maneira, o ladrão na cruz já foi incluído na igreja universal, quando ele entregou sua vida a Jesus, se ele entregou a sua vida a Jesus. O Espírito Santo já o incluiu nesse corpo, mas ele morreu antes de participar. É claro, era impossível que ele assim participasse dos cultos, estando ali, morrendo naquele momento. Mas, de qualquer maneira, todo crente é incluído nesse corpo chamado igreja. Eu quero mostrar essa verdade a vocês em duas partes. Na primeira parte do capítulo 3, em especial versículos 1 ao 6, mostrando que nós somos a casa de Jesus, a casa do apóstolo da nossa confissão. Sendo essa casa, nós não somos construção própria, nós somos construção dele. E Deus está construindo essa comunidade com pessoas. Ou seja, sem essas pessoas cristãs que têm o Espírito Santo, não haveria igreja. Então, se eu tenho essa lógica, sem pessoas cristãs não há igreja, eu posso usar a lógica ao contrário, não posso? Sem igreja não há pessoas cristãs. Não há de fato. Leiamos Hebreus capítulo 3, versículos 1 ao 6, que diz: por isso, santos irmãos, vocês que são participantes da vocação celestial, considerem atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. No entanto, assim como aquele que edifica uma casa tem maior honra do que a casa em si, também Jesus tem sido considerado digno de maior glória do que Moisés. Pois toda casa é edificada por alguém, mas aquele que edificou todas as coisas é Deus. E Moisés foi fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho, é fiel em sua casa. Esta casa somos nós, se guardarmos firme a ousadia e a exultação da esperança. Por isso. O texto começa com um por isso. Por isso, santos irmãos. Desde o início, o autor de Hebreus está comprovando que Cristo é superior a qualquer coisa. Cristo é superior aos próprios anjos. E entender o porquê ele está falando isso, você pode ver capítulo 2 a partir do versículo 5, você pode ver capítulo 1 a partir do versículo 5 também. Entender porque ele está preocupado em colocar Cristo nessa posição de superioridade é essencial para nós. É essencial entender porque ele está discorrendo tantas vezes sobre essa superioridade, agora, passando para o capítulo 3, não mais relacionada aos anjos, mas relacionada a Moisés.
A ideia aqui, irmãos, é que nós não estamos fazendo só uma projeção teológica. Vamos fazer aqui um estudo complexo para aprender teologia. A preocupação do autor de Hebreus é que essas coisas, como anjos, como Moisés, como o sacerdócio levítico, o sacerdócio de Arão, tudo isso seja um impedimento para o povo de Deus congregar e congregar em torno de Jesus. Se essas coisas são impedimentos, elas devem ser rechaçadas, colocadas de lado. Então, a desculpa que vocês estão usando para não vir para a igreja, para não adorar Jesus, são os anjos? É porque vocês agora preferem adorar anjos? E dizendo-se humildes, não, nós não vamos adorar Jesus direto, nós vamos adorar os menores, que são os anjos, porque nós somos humildes. Ninguém fala direto com o patrão, né? A gente vai primeiro pelos intercessores, primeiro pela porta de entrada, os menorzinhos lá. O autor de Hebreus diz, de jeito nenhum. Quem são os anjos, se não servos? Quem são os anjos, se não ministradores para aqueles que hão de herdar a salvação, ou seja, nós? Os anjos, Deus ordena que eles façam coisas e eles fazem. Então, por que eles seriam superiores a Jesus? De maneira nenhuma. O argumento da superioridade, ele aparece aqui para nós para dizer, o centro da igreja é Jesus. O olhar da igreja deve ser para Jesus. Sem Jesus não há igreja. A primeira comprovação é essa. Por que você deve amar a igreja, entender a igreja, participar de igreja, não se decepcionar com a igreja, perdoar a igreja, se é que é possível perdoar a igreja? Eu acho que nós perdoamos pessoas, não instituições. Então, perdoar pessoas da igreja. Por que você deveria fazer isso? Porque aqui é a casa de Jesus. Aqui não é a sua casa para você mandar como quer. Aqui é a sua casa desde que você entenda que está na casa de Jesus. Aqui não é a casa da liderança. Aqui não é a casa daqueles que entendem que são superiores. Aqui não é a casa dos mais ricos, nem dos mais pobres. Aqui não é a casa de uma família ou de outra família. Aqui é a casa de Jesus. E é por isso que ela é importante. E é por isso que ela não pode ser atacada. E é por isso que eu devo estar nela. Quando nós temos o movimento do capítulo 2 para o capítulo 3, você tem um por isso. Nessa transição, o autor de Hebreus para exortar os irmãos que estão recebendo aquela carta. E ele para fazer essa exortação não para indivíduos, mas para uma comunidade, perceba. Por isso, santos irmãos, no plural, vocês que são participantes da vocação celestial. E é a vocês, irmãos, que eu estou falando. Muito parecido com 1 João, quando diz aos amados, amados irmãos, filhinhos. Essa é uma maneira de endereçar-se à igreja, que somos nós, vocês, santos irmãos, participantes da vocação celestial. E essa ideia de ser participante tem uma noção de ser herdeiro, de ter uma posse compartilhada de uma vocação que vem do céu. É uma vocação que é um chamado que vem do céu para nós e nos ajunta em torno de algo. Afinal, esse é o significado de igreja no Novo Testamento. Eu amo o modo como o Novo Testamento trabalha os conceitos. Você já deve ter ouvido falar que igreja, o seu nome em grego é eclesia. Já ouviu falar? Eclesia ou eclesia. Por isso que a gente fala de eclesiologia, o estudo da igreja, eclesiástico, algo que é relacionado à igreja. Quer saber o que era eclesia na época do Novo Testamento? Antes que o Novo Testamento fosse escrito, nas ruas, no linguajar do povo, quando o grego falava eclesia, sabe o que é que significava? Você acha que era igreja? Não. Era qualquer ajuntamento, qualquer grupo, qualquer reunião. Tem aqui o clube dos colecionadores de selos, eclesia. Grupo dos apostadores do jogo do bicho, eclesia. O que é que chama a atenção nisso aqui? É que não é uma palavra santa,
uma palavra que Deus inventou para falar do seu povo. Não, é uma palavra do povão, usada como as palavras do dicionário são usadas. Mas quando esse povo especial é reunido, nós estamos dizendo, esse povo é um ajuntamento, nós cantamos, é um agrupamento. A diferença dessa eclesia para as outras eclesias, qual é, afinal? Dos apostadores, dos sensuais, do grupo de colecionadores. Qual a diferença desse grupo para os outros grupos? A diferença que estamos postulando é essa. Esse é o grupo de Jesus. Esse é o rebanho de Jesus. É isso que os diferencia, afinal. Quando nós pensamos nas marcas de uma verdadeira igreja, alguns têm postulado 9 marcas, 10 marcas. Mas a marca fundamental é esta. Qual é a marca de uma verdadeira igreja? O Deus Trino está sendo adorado aqui. Por isso que a primeira palavra é adoração. Se não houvesse uma adoração dominical aqui todos os domingos, isso não poderia ser chamado de igreja. É assim desde o primeiro século. É assim desde a primeira semana em que aquele povo de Atos recebe o Espírito Santo. Eles começam a se reunir, saindo da sinagoga, abrindo um novo grupo para adorar Jesus morto e ressuscitado. Isso sempre foi igreja, isso continuará sendo igreja até o final dos tempos. Povo que se reúne para adorar Jesus, coparticipantes, co-herdeiros de uma vocação celestial. Embora o nome eclesia seja um nome comum, mas o que é que torna esse povo diferente que somos nós? Uma vocação que vem do alto. A todo momento, o livro de Hebreus vai comparar duas visões. Uma visão terrestre e uma visão celestial. Moisés era um profeta terrestre. Jesus é um profeta celestial. O templo é um templo terrestre. O templo que há no céu, em que Jesus está reinando, é um templo celestial. Nós temos aqui cidade temporária. Virá, entretanto, uma cidade permanente. Há sempre uma comparação entre o que passa, aquilo que é pouco, aquilo que é temporário, aquilo que é terreno e aquilo que é celestial, que não passa, que é para sempre, que é perfeito. A nossa vocação, amados irmãos, aquilo que nós estamos sendo chamados a fazer, é terreno ou é celestial? Celestial. Desce dos céus para nós. Essa é a noção que eu tenho quando eu venho numa quarta-feira aqui. Eu venho numa quarta-feira aqui orar, entendendo que há uma vocação celestial para eu estar aqui com o meu povo, orando com o meu povo. Quando eu acordo cedo e vejo os nomes que temos lá para orar todos os dias, nomes de pessoas que vêm para a igreja, de congregados, de membros, eu entendo que devo orar, não porque eu vou ganhar alguma coisa com isso. Qual a vantagem que eu recebo aqui? Quem é que vai ver? Eu posso, inclusive, dizer, orei e não ter orado. Quantas vezes a gente faz isso, né? Orei por você, irmão, mentindo. A dica é, viu, ore, na hora. Senão você vai esquecer. Viu lá a mensagem, ore, aí depois manda. Orei por você. Aí você resolve esse problema da memória. Mas por que fazer essas coisas? Porque eu entendo que não foram só líderes, não foram só pessoas, líderes de ministério, pastores, que estão pedindo ou mandando que eu faça aquilo. É Deus que está falando através deles na sua palavra. É Deus. Tanto é Deus que eu quero que você considere o resto do versículo 1. Participantes da vocação celestial têm uma ordem: considerem atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Interessante como a frase poderia ser invertida, percebe? Nós poderíamos ter assim: considerem atentamente Jesus, o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Não é uma frase mais reta no português, mais lógica. Interessante porque tanto a Almeida Revista Atualizada como a Nova Almeida Atualizada que eu estou lendo para vocês, ela tem essa tendência, essas traduções, a seguir a ordem das palavras no grego, que é justamente uma ordem para enfatizar algo. Por que Jesus é deixado para o final dessa frase? É como se essa frase estivesse construindo: olha para ele, olha para o apóstolo, olha para o sumo sacerdote da nossa confissão. Quem? Jesus. Sabe quando o pregador faz isso? Aí fala, Jesus. Aí fica aquele clima.
É isso que o pregador aqui está fazendo. Lembre, o autor de Hebreus é um pregador. Talvez uma série de pregações, ou uma única pregação que foi escrita aqui. É uma pregação. Jesus. É a única vez no Novo Testamento que Jesus é chamado de apóstolo. Já tinha percebido isso? Jesus é apóstolo, irmãos? Como é que funciona isso? Eu lembro que havia 12 apóstolos, depois mais um, e depois um nascido fora do tempo, Paulo. Mas Jesus era apóstolo. Olha a beleza do que o autor de Hebreus está trazendo para nós. O que é que um apóstolo faz, você sabe? Apóstolo é literalmente a transliteração da palavra grega, apóstolos. Significa alguém enviado. Agora junta as peças. Se a nossa vocação vem do céu para nós, quem é que comunica essa vocação que Deus mandou do céu para nós? Um apóstolo, um arauto, um enviado. Antes de haver 12 apóstolos, havia um apóstolo que desceu do céu para falar com a gente, que desceu do céu para trazer um recado. E ele mesmo era a própria palavra, porque ele era o Logos. Ele era a palavra de Deus, o verbo de Deus. Ele veio para falar conosco. Por isso que tudo gira em torno da palavra, porque Jesus é a própria palavra e o apóstolo que vem pregar para você, o apóstolo que vem te convencer, te dizer, crê em mim, ouça-me, eu sou o bom pastor. E esse apóstolo também é sumo sacerdote da nossa confissão. É mais uma palavra que vai ser trabalhada extensivamente no resto do texto de Hebreus. Sumo sacerdote. Afinal, o que é que um sumo sacerdote faz? Ele sacrifica. O sumo sacerdote intercede. O sumo sacerdote representa pessoas diante de Deus. Jesus é o nosso sumo sacerdote, mas tanto o apóstolo como o sumo sacerdote estão conectados com uma palavra, da nossa confissão. Só nesse versículo aqui, nós teríamos pano para uma pregação ou mais. Mas eu estou detalhando aqui para você perceber a beleza do que é ser casa de Jesus. Ser casa de Jesus é obedecer a um Senhor muito bom, um Senhor que se preocupa em falar conosco. É um Senhor, perceba que maus patrões, maus líderes, são líderes que não se comunicam bem, não é? Eles querem que você faça as coisas, mas não comunicam como é que as coisas devem ser feitas, não dão feedback. Jesus é um líder tão perfeito para essa casa que ele vem falar conosco. Ele desce do céu para instruir, para falar. E ele, sendo um apóstolo, deixa outros apóstolos para continuar falando conosco. E não somente isso, ele nos representa. Ele intercede por nós. Ele é um apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Que é mais uma palavra interessante para nós. Confissão é homologia. Aí você vai saber lá do cartório, quando você vai ter um documento homologado. Já viu? Seu documento foi homologado. Um documento homologado é o seguinte: a pessoa lá do cartório vai ver seu RG e vai ver a Xerox, né? E ela vai perceber que o seu RG e a Xerox são iguais. Então ela vai aprovar, ela vai dar fé de que aquela Xerox não é falsificada. Ela é e representa o seu RG. Isso é homologar. Isso é confirmar, é dizer, está certo, está perfeito. Eu testemunho que isso está certo. A nossa confissão, meus irmãos, é uma confissão da verdade de Jesus. Então nós podemos trazer aqui para essa casa, que é a igreja, e pensar, o que é que essa igreja fala? Essa igreja se reúne em torno de quê? Qual é o nosso assunto, irmãos? Nosso assunto é política? Nosso assunto é o futebol? Nosso assunto são nossas preferências pessoais? Podem até ser no desenvolver de nossa amizade. Mas o assunto da igreja, primário e essencial, sem o qual não há igreja, é a nossa confissão. De tal maneira que quando você se tornar membro dessa igreja, ou já é, e precisa refazer isso, você assina uma confissão de fé, que diz, creio que a Bíblia é inspirada, inerrante. É uma confissão de fé, é dizer, eu acredito.
Eu acredito em Jesus, que morreu por pecadores, que é 100% homem, 100% Deus. Eu acredito na personalidade do Espírito Santo, que Ele é uma pessoa, que Deus é trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Eu acredito no Espírito Santo atuando na igreja, não com dons revelacionais ou dons de línguas, mas atuando na santificação da igreja, uma vez que esses dons já cessaram. Eu acredito na igreja como esse corpo que Deus uniu através do seu sangue. Eu creio. E aí vem as proposições da nossa teologia. Cristo é o sumo sacerdote da nossa confissão. Você só pode dizer eu creio, porque Cristo conquistou isso para você. Se Cristo não tivesse conquistado esta salvação, você nunca, como homem e mulher natural, nunca se levantaria e diria eu creio. Sabe por quê? Porque antes de Cristo morrer por você e o Espírito Santo habitar na sua vida e na minha vida, nós éramos incrédulos. O contrário de confissão é incredulidade. E mais uma coisa que nós devemos ver aqui, ainda no versículo 1, irmãos, é o seguinte: se você não confessa, você está demonstrando a incredulidade do seu coração. Lembre-se, foi uma das coisas da nossa conferência, lembre-se da época da sua conversão, lembre-se. Você confessava Jesus ali? Há crentes que só confessaram Jesus uma vez na sua vida. Sabe quando foi? Quando desceram as águas. Disseram porque era obrigação. Disseram porque o pastor botou o microfone e eles não iam passar vergonha de não falar. Disseram, eu creio em Jesus, por isso vou ser batizado. Depois desse dia, nunca mais. Nunca mais disseram eu creio. Nunca mais professaram. Eu disse, a igreja se reúne em torno de uma confissão. As músicas trazem uma confissão. Você confessou muita coisa hoje quando cantou. Se cantou com o coração. Você confessou que Deus é grande. Você confessou que a igreja é um ajuntamento em Cristo Jesus. Um Senhor da glória que nos escolheu. Você confessou muitas coisas. Mas que essa confissão, além das músicas, também esteja no entendimento da palavra, esteja na sua leitura, esteja no seu jejum, nas suas orações, no seu evangelizar, no seu testemunhar, que essa confissão esteja ativa entre nós. Jesus, e segue a linha no versículo 2, o qual, que é Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Começa o tema da casa. Jesus foi fiel àquele que o constituiu. Se você ler o capítulo 1, você vai entender que Jesus foi constituído como rei por Deus. É aquela ideia do Salmo 110. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita e colocarei os inimigos por estrado dos teus pés. Quem é o Senhor que diz ao outro Senhor? É o Deus Pai dizendo ao Deus Filho. Filho, você vai ser coroado. Filho, você vai ser rei desse povo. Jesus é o nosso rei, amém? Ele é o nosso rei. E ele foi coroado através de quê? Segundo Hebreus capítulo 1, da sua morte e da sua ressurreição. É através da morte e da ressurreição de Cristo que ele se torna rei da igreja. Que ele escolheu, por meio disso, dos seus sofrimentos, salvar um povo, ser dono de um povo, que somos nós. O preço de nossas almas foi a sua morte. E através desse preço, agora ele foi constituído como rei. Agora começa o aspecto da comparação. Muitos crentes da igreja que está aqui em torno dessa carta, ou das igrejas, estão começando a abandonar Jesus com uma desculpa. A desculpa é, eita, o Antigo Testamento é mais legal do que o Novo Testamento. Nós queremos voltar ao Antigo Testamento. Entenda, nós não estamos dizendo que o Antigo Testamento, pelo contrário, o Antigo Testamento é a palavra de Deus, mas eles estão querendo viver como pessoas da velha aliança, ainda estando na nova aliança. Eles estão dizendo o seguinte: seguir Jesus é muito difícil, nós queremos voltar a seguir Moisés. Moisés é mais fácil. Nós queremos voltar a ser judeus, no final das contas. Agora, o motivo não é porque é mais fácil seguir Moisés, mas é porque, na época, os cristãos estão sendo perseguidos e os judeus não estão sendo
perseguidos. Quando eles olham o cenário, eles dizem, como é que eu vou escapar aqui da perseguição? Cristão, não dá certo ser. Então, vou ser judeu. Pelo menos vou fingir que sou judeu. E aí começam a parar de vir para a igreja. Pois é, qual foi o motivo pelo qual o Hebreus foi escrito? Porque o povo não estava vindo para a igreja. Você acha que é só o pastor que se preocupa com isso? É a Bíblia que se preocupa com isso. Não deixem de congregar. A Bíblia se preocupa com isso. Então, todo o coração da coisa aqui é que crentes não estão perseverando na igreja porque estão preocupados com o seu bem-estar, com o bem-estar da sua família, com sua carteira, com sua conta bancária. Estão preocupados que o Estado tome as coisas. Aí você imagina um cenário parecido hoje no Brasil. Um cenário, talvez judaísmo não se encaixe, né, no nosso contexto. Mas um cenário, qualquer religião que eu falar aqui, alguém pode ficar ofendido. Então, um cenário em que ser crente seja crime, crente, protestante. E não é longe não, viu, irmãos? Porque a opinião pública contra os crentes só piora. Eu cansei de ver tweets e outras mensagens em outros lugares dizendo crente é tudo ignorante, crente não presta, crente é o pior tipo de gente que existe. E realmente tem crentes que se encaixam nisso. Mas virou uma generalização. Crente é isso, crente é aquilo. Então imagine que o Estado um dia decida proibir, ou pelo menos perseguir, os protestantes, os crentes. E aí, o que é que nós vamos fazer? Talvez uma solução seja se achegar a outra vertente do cristianismo, para tentar pelo menos manter uma religião. Não, eu vou para outra igreja ali, que não é protestante, e aí nós vamos evitar a perseguição. Pelo menos lá ler a Bíblia. Pelo menos ler a Bíblia lá. Eu não concordo com a teologia. Então perceba que vai ser algo muito parecido, que se chegar, nós cairemos no mesmo problema. Porque nós vamos nos preocupar sim com nossos empregos. Nós vamos nos preocupar sim com a opinião dos outros. Nós vamos nos preocupar sim com aquilo que eles chamam de espólio dos nossos bens. De entrarem na nossa casa e levarem nossas coisas, como multa por ser crente. Pois é. Estamos preparados para isso? O contrário disso é incredulidade. Jesus é maior do que Moisés, embora Moisés tenha sido fiel em toda a casa de Deus. Agora, entende comigo o argumento, eu vou resumir ele para você. Versículo 3 em diante. No entanto, como aquele que edifica uma casa tem maior honra do que a casa em si, também Jesus tem sido considerado digno de maior glória do que Moisés. Qual é a casa que Moisés construiu, irmãos? Moisés recebeu a lei do Senhor no Monte Sinai e construiu, entre aspas, essa casa chamada povo de Israel, ou judeus. O povo de Israel estava sob a liderança de Moisés. Nesse sentido, Moisés é o construtor da casa de Deus. A pergunta é, quem é mais glorioso, digno de louvor, Moisés ou Jesus? O próprio autor de Hebreus está dizendo, é Jesus, que tem uma glória maior do que a de Moisés. E o versículo 4 deixa isso muito mais evidente, pois toda casa é edificada por alguém. Mas aquele que edificou todas as coisas é Deus. Até no Antigo Testamento, Deus era superior a Moisés e Jesus era superior a Moisés. Porque quem deu a casa para Moisés liderar foi Deus que construiu. Estão entendendo o argumento aqui? Eu não posso trocar o todo pela parte. É como dizer assim, a igreja começa a multiplicar 3, 4 vezes, 1.000 irmãos, 2.000, 10.000 irmãos aqui, um dia. Tem que derrubar várias casas aqui, né? Comprar vários terrenos para isso acontecer. 10.000 pessoas um dia. E alguém se levanta e glorifica a liderança por esses resultados. É muito parecido. Olha, quero agradecer a liderança dessa igreja que multiplicou essa igreja a ponto que nós temos hoje 10.000 membros. Esse é um erro muito parecido com esse erro aqui. Certo? Quem foi que multiplicou? Quem foi que construiu essa casa? Foi a liderança ou foi Deus? Foi Deus. A liderança não deve ser idolatrada por isso, glorificada por isso. Toda a liderança e todos os irmãos são meros instrumentos na mão de Deus para Deus fazer a sua vontade. Deus pode, inclusive, destruir através de pessoas. Então, eu não posso olhar para a casa que Moisés edificou e dar glórias a ele, sendo que foi Deus que construiu essa casa. Versículo 5, e Moisés foi fiel em toda a casa de Deus como servo.
O autor de Hebreus não está rebaixando Moisés, dizendo Moisés não presta, Moisés é bobo, Moisés é feio. De maneira nenhuma, ele foi fiel como servo para testemunho das coisas anunciadas. Mas Cristo, versículo 6, como filho, é fiel em sua casa. E o nosso ponto está aqui, esta casa somos nós. Se guardarmos firme a ousadia e a exultação da esperança. A igreja é a casa de Jesus. Uma casa formada por quem? Por pessoas salvas por Jesus. Por pessoas santificadas por Jesus. Volta para o capítulo 2 e leia versículo 10 em diante, para você entender quem somos nós, participantes dessa casa. Capítulo 2, versículo 10, diz: porque convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, a aperfeiçoar-se por meio dos sofrimentos o autor da salvação deles. Pois, tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. É por isso que Jesus, presta atenção, não se envergonha de chamá-los de irmãos, dizendo: a meus irmãos declarei o teu nome, no meio da congregação eu te louvarei. Essa casa é uma família que Jesus chamou para ser irmãos dele. É muito bonito como, em certo sentido, nós somos filhos de Jesus. Ele é o nosso Pai e nós somos os seus filhos. Ele é o cabeça e nós somos o corpo. Mas também somos irmãos, porque somos co-herdeiros com Ele, para junto com o nosso Deus Pai. Deus é Pai de Jesus e também o nosso Pai. Por isso nós somos irmãos. Já pensou chamar Jesus de irmão? É o que o autor de Hebreus está dizendo. Você é irmão de Jesus. A casa de Deus é essa família salva por Jesus. Todos nós aqui somos irmãos de Jesus. Por isso que nós não somos melhores uns do que os outros. Por isso nós não somos mais dignos de glória e de honra do que Jesus. Se Jesus for o centro dessa igreja, for esse centro gravitacional sobre o qual a igreja gira em torno, todos os nossos problemas vão desaparecer, toda picuinha vai desaparecer. Se Jesus é o ponto de referência, tudo mais fica pequeno, fica banal. Ah, irmão, está com raiva do outro. Fique não, irmão. Passa. Jesus te ama. Isso não é mais importante, não? É muito mais. Ah, mas o irmão não me ama. Deixe Jesus tratar com ele. Você vai desanimar por causa disso? O Senhor do universo te ama. Ele é teu irmão. Não basta. Você tem que ter o amor de 100% da igreja. Você tem que agradar 100% das pessoas. E isso vai demonstrar que seu coração está no lugar errado. Num lugar onde Jesus não é o dono da casa, mas você é o dono da casa, que tem que ser agradado, que tem que ser afeiçoado por todos. O texto vai continuar, a partir do versículo 7, nos trazendo o nosso segundo e último ponto. A grande barreira para ser casa de Jesus, junto com outros irmãos, será a barreira da incredulidade. E, na verdade, a igreja, sendo a casa de Jesus, é considerada aqui por nós, a partir do versículo 7, como uma casa de recuperação. Muito parecido com os alcoólicos anônimos. Mas essa casa de recuperação aqui, esse hospital que é a igreja, é a recuperação dos IA, dos incrédulos anônimos, que somos nós. Porque a incredulidade é uma doença, um vício nos nossos corações. Assim como fora no povo de Israel. Perceba como aconteceu isso. A partir do versículo 7, o autor de Hebreus está citando o Salmo 95, versículo 7 ao 11, você pode verificar depois. Versículo 7 diz: por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como foi na rebelião, no dia da tentação no deserto, onde os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras durante 40 anos. Por isso me indignei contra esta geração e disse: o coração deles sempre se afasta de mim. Eles não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Esse é o Salmo 95.
Este é um salmo direcionado para o povo de Israel. E lembre, o versículo 7 está dizendo que o autor deste salmo é o Espírito Santo. Aqui é um bom versículo para você lembrar da inspiração bíblica. Porque, afinal, quem escreveu esse salmo foi Davi, o homem Davi. Mas o autor de Hebreus está dizendo que foi o Espírito Santo, ou seja, através de Davi, escreveu aquele salmo. Era um salmo direcionado ao povo de Israel que estava perto do período do exílio, que estava vivendo os resultados de seus pecados. E o autor do salmo está dizendo: olha, isso está acontecendo como consequência do pecado de vocês. Então, pelo menos hoje, se vocês ouvirem a voz de Deus, não sejam duros. A fé é a conexão visível com a obediência. É impossível haver fé sem uma demonstração visível de obediência. Quem crê, obedece. E é dessa maneira que nós, como igreja, inclusive, verificamos fé. Se uma pessoa permanece em pecado, não demonstra obediência para com o nosso Deus, o que acontece? Ela é disciplinada. Ela é excluída do rol de membros. Por que nós somos duros, julgadores, religiosos? Não. Porque o próprio Deus instituiu, através do seu Filho, que nós verificássemos a salvação das pessoas. E nós verificamos através da desobediência ou da obediência. Inclusive é um cuidado para que essa pessoa não ache que vai para o céu, sendo que ela está se encaminhando para o inferno, por meio de suas obras, de seus frutos. Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Porque no passado, o povo de Israel, vocês já endureceram em Massá e Meribá, que são as traduções para a tentação e a rebelião no deserto. Nesses lugares que o povo de Israel tentou Deus. Disse: Deus, eu quero comida, eu quero carne. Disse: Deus não pode dar água para esse povo, Deus não tem poder para isso. A incredulidade é sempre blasfêmia. É sempre dizer que Deus não consegue. E por Deus não conseguir, nós vamos tentar com os nossos próprios meios. Nós vamos reclamar. Percebe que esse é o retrato de uma igreja incrédula. Uma igreja que vive reclamando, vive murmurando, vive procurando soluções humanas para as coisas que Deus pode fazer. É uma igreja que não entendeu o que é a casa de Cristo. É uma igreja que não entendeu sua vocação celestial, que está debandando para a incredulidade como o povo de Israel debandou. Foi lá que os pais de vocês me tentaram. E Deus diz na sua indignação: o coração deles se afasta, eles não conhecem meus caminhos. E Deus jura na sua ira. Perceba, Deus está com raiva. E na ira ele fala: não entrarão no meu descanso. E eles não entraram. E aquela geração morreu no deserto. Inclusive, quem morreu no deserto, irmãos? Moisés. O Moisés que foi fiel e servo em toda a casa de Deus, mas errou neste ponto e sofreu as consequências temporais do seu pecado. Agora lembre-se, o autor de Hebreus está pegando esse texto e esse exemplo para fazer uma aplicação espiritual à igreja, avisando: olha, igreja do Senhor Jesus, não cometam o mesmo erro. Porque talvez a penalidade aqui não seja só morrer e pagar uma pena temporal dos nossos pecados. Talvez a penalidade seja não ser crente. Seja perceber que você, afinal, nunca creu no Senhor Jesus. Perceba que isso está no final do versículo 6. Você é casa de Jesus se o quê? Se guardar firme a ousadia e a exultação da esperança. Lembra de 1 Coríntios, 2 Coríntios? Verifiquem se vocês estão em Cristo. Verifiquem se de fato vocês obedecem a Jesus. Examinem-se a si mesmos. E o texto continua a partir do versículo 12. Quero que você leia comigo até o final. Tenham cuidado, irmãos, muito cuidado, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, animem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Porque temos nos tornado participantes de Cristo, se, de fato, guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Como se diz: ora, hoje, se ouvirem a sua voz,
não endureçam o coração como foi na rebelião. E quem foram os que ouviram e mesmo assim se rebelaram? Não foram todos os que saíram do Egito por meio de Moisés? E contra quem Deus se indignou durante 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão aos que foram desobedientes? Assim, vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. A irmã da incredulidade é sempre o pecado, a desobediência, o erro. Assim como o fruto visível da fé é a obediência, o fruto visível da incredulidade é o pecado. Todo pecado surge do fato de duvidarmos de Deus, de não crermos que Deus é suficiente, que Ele não é suficiente em nossas vidas, em nossas famílias, em nossa sexualidade, no nosso financeiro, no nosso tempo, na nossa disposição. Deus não é suficiente, então vou achar uma solução aqui para isso. Então, vou fazer as coisas do meu jeito, do jeito que eu quero que elas sejam feitas. Tenham cuidado, irmãos. Tenham muito cuidado. Porque, afinal, esse é o grande tropeço da igreja. O tropeço da igreja não é muito ao mundanismo, porque os crentes estão se vestindo de tal jeito, estão falando de tal jeito. Isso aqui é só o sintoma. Só o sintoma. O problema da igreja em si é a falta de fé. É quando a igreja começa a duvidar de Deus, como essa igreja duvidou. Deus vai nos resguardar no meio da perseguição? Vai nada. Então vamos nos virar. Vamos dar o nosso jeito. Vamos virar judeu. A solução é essa. Que soluções nós temos dado para os nossos problemas? São soluções que envolvem a fé, que consideram a ação de Deus, ou que estão desconsiderando Deus da jogada? Porque ao desconsiderarmos, estamos demonstrando a incredulidade dos nossos corações. O maior medo que um cristão deveria ter é de que a incredulidade comece a dominar seu coração. Senhor, diante de tal dificuldade, diante de um deserto à nossa frente, ajuda-me a crer, Senhor. Ajuda-me a confiar. Mas o local para curar esta doença, esse vício terrível, é a igreja. O que mais me confunde é que, quando o povo começa a ficar doente e incrédulo, em vez de buscar ajuda, começam a se afastar da igreja, que seria justamente o hospital para tratar essas feridas. Mas por vergonha, por legalismo, por achar que são muito bons, não confessam pecados. Não têm coragem de falar, estou frio, estou precisando de ajuda. Irmãos, me ajudem, orem por mim. Não confessam pecados. Está datada a última confissão de pecados que eu já vi, tá? Eu anotei a data, faz tempo. Faz tempo. Era muito mais comum antigamente. Pessoas que escolhiam até em público pedir perdão por seus pecados e pedir que a igreja os ajudasse, ou que a liderança os ajudasse. Por favor, me ajudem, eu peço socorro. A igreja é esse local, essa casa de recuperação dos IA, dos incrédulos anônimos, e o versículo 13 está demonstrando isso. Animem uns aos outros. Curem-se da incredulidade. Não há nada melhor para curar um coração incrédulo do que estar junto com alguém que te anima, que te coloca para cima, que ora por ti, que te ama e te exorta e diz, você não está certo, vá por esse caminho que é melhor. Você está sendo ignorante, você está sendo incrédulo. Não há nada melhor do que isso, do que alguém sincero e crente em nossas vidas. Como é que você traz essa pessoa para a sua vida, se você não busca comunhão com a igreja local? À medida que nos afastamos da igreja, nos afastamos de Deus. Cuidado, versículo 12, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente se afaste de Deus, porque esse é o processo contrário. Um coração incrédulo começa a contaminar a igreja, ao passo que corações que animam uns aos outros começam a curar a incredulidade. Essa frase, que se afaste do Deus vivo, ela é muito pesada. Porque ela está dizendo o seguinte, nas entrelinhas, se afastar do Deus vivo é encontrar a morte. Quem se afasta do Deus vivo, sobrevive?
É como tentar subir o Everest sem equipamento nenhum. Vai dar certo? Você vai conseguir? Sem oxigênio, sem as picaretas, sem as cordas, sem a roupa térmica. É impossível viver sem o Deus vivo. Se afastar dele é loucura, mas a incredulidade é loucura. É coisa de doido, é coisa de gente perturbada. Mas a gente não percebe porque estamos cegos. Estamos cegos. Olha o final do versículo 13. Endurecidos pelo engano do pecado. Mas, se somos participantes de Cristo, nós guardaremos firmes até o fim a confiança que nós tivemos no início da nossa conversão. Se é mais uma condicional. A pergunta é: você é casa de Jesus? Sim, pois mantenha firme a sua confissão. Assim você será a casa de Jesus. Não é só falar, não é só colocar um nome num espaço em branco, numa folha qualquer. Nós comprovamos essa salvação guardando firme a nossa ousadia, a nossa esperança, a nossa fé. De novo se repete: hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Não vale a pena endurecer o coração. E o autor vai fazendo perguntas. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Quem foram? Não foram os que saíram do Egito por meio de Moisés? Vocês entenderam essa pergunta aqui? Quem é que ouviu e se rebelou? São pessoas ignorantes que nunca viram o agir de Deus? Não, são pessoas que foram salvas pelo agir de Deus, abrindo o mar vermelho, mandando 10 pragas, fazendo uma grande salvação. Continua a pergunta no versículo 17. Contra foi que Deus se indignou durante 40 anos? Não foi contra eles? Contra os incrédulos? Essas são perguntas para você se encaixar nelas. Estou sendo incrédulo, mesmo diante da salvação que Deus operou na minha vida? Eu me encaixo nessa ira de Deus aqui. Eu me encaixo. Não foram contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E mais uma pergunta: e a quem jurou que não entrariam no seu descanso? Contra eles, os desobedientes. E assim o resultado é: não puderam entrar por causa da incredulidade. A incredulidade nos afasta do Deus vivo e ponto final. Se você se afasta do Deus vivo, você se afasta das bênçãos do Deus vivo, da vida que flui dele. A pergunta nessa noite é: somos casa de Deus? Casa construída por Jesus? Muito cuidado, povo de Deus, porque se afastar dessa casa é se aproximar da incredulidade. E lá fora o que há é desgraça. Não é que seja este grupo fechado, nós temos que ir lá para fora, mas para resgatar outros incrédulos anônimos. Mas nós vamos em busca deles, não o contrário. O processo aqui não é que um coração incrédulo nos contamine. Se há um coração desse nessa noite, o nosso pedido é que Deus trabalhe na sua vida, não para te condenar, mas para que você perceba a sua incredulidade, sua amargura, para que você se renda aos pés de Cristo e conte com a nossa ajuda para esse processo, para ser um discípulo de Jesus. Quem encontra Jesus abandona todas as coisas. Se for necessário, arranca partes do seu próprio corpo, não literalmente, né? Para seguir Jesus. O que é que está te conectando a este mundo e te deixando incrédulo? Qual é esse ponto sensível que, se Deus tocar, a tua fé acaba? Analise, perceba, que ponto é esse? A maioria de nós é a carteira, né? Que se ela for atacada, aí as coisas complicam. O estresse chega, a ira explode, a contribuição zera, a comunhão com Deus para de existir. Alguns outros são suas famílias. Outros são aquela expectativa do que terão, passar naquele concurso, de ter uma família bem-sucedida. Se Deus tirar essas coisas, restará incredulidade ou fé? Que nosso Deus nos livre de ter um coração mau e descrente, mas que tenhamos corações firmes e ousados, que se alegram na esperança
que é em nós. O que eu percebi na história com a igreja, com as decepções, com as percepções erradas, com as frustrações, foi que eu tenho que amar esse povo. Primeiro, porque eu fui amado sem merecimento. E porque esse povo também é amado sem merecimento. E se eu sou, e vocês são amados sem merecimento, quem sou eu para não amá-los? E quem são vocês para não me amar? No final, como Lutero disse no final da sua vida, no final, todos nós somos mendigos. É isso que nós somos. Mas amados. Então, mesmo que a igreja te machuque, lembre-se, o dono da igreja não é quem te machucou. O dono da igreja é Jesus. E que a incredulidade não domine teu coração, porque aqui é um local para recuperação de incrédulos, não para o reforçar desse vício. Vamos orar. Pai, muito obrigado por tua palavra, porque o Senhor é o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, porque o Senhor nos chamou e esta vocação celestial nos atingiu e tem nos convocado a sairmos de nós mesmos, a sairmos do nosso egoísmo, a sairmos dessa perspectiva de pecado, de dureza de coração, de incredulidade que há em nós. Em nós mesmos, Senhor, falta fé, mas sabemos que esse é um dom que vem do Senhor. Por isso que nessa noite te pedimos, derrama desse dom em nós. Derrama com teu Santo Espírito, por meio do teu Filho, Senhor Jesus. Dá-nos também, Senhor, as oportunidades para desenvolver esse dom em nossas vidas, buscando a tua palavra, buscando a oração, buscando nos animar na igreja, compartilhando da nossa vida, servindo e sendo servidos. Ajuda-nos a entender que a igreja é tua casa, é tua construção, é resultado do teu trabalho fiel, e que nós somos meros servos e servas do Senhor, que buscam todos os dias lutar contra essa tendência de nos afastarmos de Ti. Pedimos por cada pessoa que já passou aqui, hoje está afastada do Senhor, que o Senhor os traga de volta. Por aqueles que ainda não estão vivendo igreja como devem viver, com o envolvimento necessário, com a presença necessária, uma presença da influência dos outros sobre ela. Pedimos por essa pessoa nessa noite, que o Senhor a convença pelo teu Santo Espírito, ou as convença, de que é necessário se achegar para mais perto. Pedimos por aqueles que têm caminhado, alguns desanimados, outros mais animados, que o Senhor esteja com eles, esteja conosco. Faz-nos mais firmes no Senhor Jesus e mais amorosos uns para com os outros, para que teu nome seja glorificado em nós e as pessoas vejam o testemunho do Senhor Jesus em nossas vidas. Pedimos por isso, Pai, abençoa cada um, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com cada um. Amém? Deus os abençoe e até nosso próximo encontro.